Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 5. Estamos na série Redenção, já caminhando para o final, os 2 últimos domingos dessa série Redenção. E para nossa reflexão esta noite, nós vamos estudar com base no livro do Apocalipse, capítulo 5. O tema da nossa reflexão esta noite é Jesus é o centro do mundo. Será que você pode repetir esse título comigo? Jesus é o centro do mundo. Nossa, gente, só pegaram a primeira parte? Jesus é o centro do mundo. Aqui eu só ouvi Jesus, achei que vocês não tinham entendido a segunda parte. Apocalipse capítulo 5. Eu sei que quando a gente fala que vai pregar em Apocalipse, já cria uma certa curiosidade no coração dos membros. O que será que a gente vai aprender hoje no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, um dos capítulos mais fantásticos do livro, que é o capítulo 5. Acompanhe comigo a leitura, vai ser projetada também. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Palavra do Senhor. Amados, esse livro do Apocalipse é um livro um pouco mal interpretado na nossa Bíblia. Alguns gostam tanto, leem tanto, que acabam tirando conclusões precipitadas sobre o livro. Outras pessoas têm medo do livro, ouvem dizer sobre o livro do Apocalipse e vem um grande temor. Afinal, do que trata esse livro? O Apocalipse trata-se de um relato, de uma visão que o apóstolo João teve quando foi exilado na ilha de Patmos, exilado por pregar o evangelho, por ser um dos discípulos de Jesus. E João, já idoso, exilado na ilha, Deus dá uma visão para ele de como seria a consumação do fim. E João relata, escreve como foi essa visão que ele teve. E esse é o livro do Apocalipse.
Em inglês, o nome desse livro se chama Revelations, que significa a revelação. Em português nós temos essa palavra, o livro do Apocalipse, que é uma revelação. A revelação de Deus para esse apóstolo do que aconteceria, quais coisas aconteceriam no fim dos tempos. E esse livro é um livro que não é tão simples de nós entendermos o seu significado. Porque você já reparou que nós temos aqui algumas figuras um pouco esquisitas, estranhas para nós. Por exemplo, eu desafio você a chegar na sua casa hoje, tomar um papel e um lápis ou uma caneta e tentar desenhar como era esse cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Vamos ver se você consegue fazer um desenho bem bonito de um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. E temos mais figuras. O que são esses anjos? O que são esses 4 seres viventes? No capítulo anterior nós vemos que esses seres viventes, um se parecia com uma águia, outro se parecia com um ser humano, outro se parecia com um leão, outro se parecia com um touro. Como que são? O que significa tudo isso? O que significam esse monte de números que nós temos no Apocalipse? De fato, nós temos vários símbolos. Nós temos várias metáforas no livro do Apocalipse. E nem sempre entendermos essas metáforas é algo tão simples. Mas nós precisamos correr o risco. E nós precisamos encarar esse livro do Apocalipse, ler esse livro e entender a sua mensagem. Porque o livro do Apocalipse é um dos livros do Novo Testamento que apresenta a mais alta cristologia. O que isso quer dizer? É um dos livros do Novo Testamento que nós aprendemos mais sobre a riqueza e a glória de Cristo. O livro do Apocalipse coloca o nosso Senhor Jesus como o Senhor do mundo, o Senhor de todo o universo. Por isso que o nosso tema é Cristo, o centro do mundo, e nós estamos baseados neste capítulo 5 do Apocalipse. Porque neste capítulo 5 nós temos uma visão que o apóstolo João teve, que Cristo está no centro dessa visão, em que Cristo é mostrado como o exaltado. Nesse projeto de redenção que nós estamos conversando desde agosto, Deus cria o mundo, o pecado vem, é um problema. Deus diz e promete que vai vir um Messias para salvar o seu povo. O Messias vem, morre na cruz, ressuscita ao 3º dia. Pela sua morte e ressurreição nós temos poder. E aqui nós chegamos quase ao final. Esse Cristo, aquele que veio, aquele que morreu, é o centro do mundo, que receberá toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu te convido para você olhar comigo com atenção rapidamente alguns pontos dessa passagem que nós lemos, para nós entendermos o que esse livro, o que essa mensagem tem a ver com a nossa vida hoje. Em primeiro lugar, nós vemos que temos uma figura de um livro selado. Nós temos um livro selado com 7 selos. E quando nós lemos na Bíblia essa palavra livro, nós não podemos ter em mente o livro de hoje, com essa estrutura aqui que nós temos, capa e as folhas. Os livros daquela época eram rolos. Então nós temos um rolo de pergaminho, que é um livro, e esse livro está selado com 7 selos. Eu preciso já te dizer de antemão que o número 7 no Apocalipse, ele tem um significado. O significado é completo, o significado é perfeito. Então esse livro está selado com 7 selos, ou seja, ele está perfeitamente selado. E o que significa? Diz que esse livro está escrito por dentro e por fora. Naquele contexto do Novo Testamento, o contexto dos dias de Jesus, um pergaminho poderia ser escrito, por exemplo, como um documento legal, um testamento, e ele era escrito por dentro e por fora. Quem pegava esse rolo já sabia do que se tratava, porque por fora ele também estava escrito. Mas somente quando um juiz desatava os selos e abria e lia o rolo por dentro, é que aquilo que estava escrito no rolo valeria de fato. Mesmo que nós soubéssemos do que se tratava, se ele permanecesse selado, ainda não estava valendo aquilo que o seu conteúdo. E o selo eram gotinhas de cera que se colocavam e se prensavam com o anel, deixando uma marca,
Quando se rompia o selo, quebrava-se essa cera. Se um documento fosse entregue com esse selo quebrado, ele não era válido, ele já foi violado, ele já não está mais lacrado. E este livro, ele está com alguém. E este alguém é o Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono, e o livro com os 7 selos está escrito, está na mão direita desse Deus. A gente vê durante todo o Antigo Testamento que a mão direita de Deus faz proezas. Deus nos pega com a sua mão direita. Jesus está sentado à direita de Deus. E agora nós temos um rolo, um livro que está na mão direita desse Deus. E o que significa este livro? Este livro significa o quê? É a resposta para as questões do mundo. Todo o destino do mundo, todo o plano desse Deus está contido neste livro. E nós temos uma pergunta: quem é digno de abrir este selo? De quebrar estes selos e abrir esse livro? Por que essa pergunta é importante? Porque quebrar os selos e abrir o livro significa fazer valer o que está escrito. Ou seja, significa fazer valer os planos da salvação de Deus para a história. E a gente já começa a entender do que se trata essa visão. Nós temos um livro. Esse livro significa o quê? Os planos de redenção de Deus para a história. Mas esse livro está selado. Deus nos criou, só que as coisas não aconteceram como Deus gostaria que acontecesse, porque o pecado entrou no mundo. Mas Deus tem um plano de salvação para o mundo. E quem pode quebrar estes selos para que o plano de redenção aconteça no mundo? Essa é a pergunta. Esse livro precisa ser aberto. E nós chegamos a uma conclusão. Ninguém foi achado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que é digno de quebrar os selos e abrir este livro. Sabe o que significa, amados? Que nem os anjos do céu, nem nós, nem nenhum ser humano que está vivo hoje neste planeta, muito menos qualquer outra criatura ou coisa viva aqui nesse planeta, nem aqueles que já se foram, que estão debaixo da terra, nada é digno de abrir este livro de Deus. Ninguém tem o poder de fazer com que o plano da salvação, o plano da redenção aconteça, o plano da redenção se cumpra. E com isso vem a constatação de João. Então eu chorei, porque não foi achado ninguém que fosse digno de abrir o livro. O que isso tudo tem a ver comigo e com você hoje, amados? Se o livro de Deus, se os planos de Deus não podem ser cumpridos, nós não temos esperança para o mundo. O choro de João é um choro porque o mundo vai continuar em caos. O mundo vai continuar perdido. E nós sabemos que a nossa vida caminha para o que é mal, para a ruína. Você sabe disso. Pergunta simples: é mais fácil sujar a louça ou lavar a louça? É mais fácil arrumar ou desarrumar? É mais fácil construir ou quebrar? É mais fácil nos mantermos saudáveis ou nos mantermos sem saúde? As consequências do pecado na nossa vida fazem com que a nossa vida caminhe para algo que não vai dar certo. É mais fácil nós destruirmos uma família ou nós construirmos uma família. É mais fácil nós destruirmos um negócio, uma empresa, ou é mais fácil nós construirmos um negócio, uma empresa? Só que tudo isso fica muito ampliado quando nós olhamos a dimensão espiritual da nossa vida. É mais fácil eu viver no pecado ou eu viver em santidade? Nem é preciso dizer. Viver em santidade é muito mais difícil do que viver no pecado. Viver no pecado é muito fácil. E esse livro selado representa o quê? Que o choro de João, ele significa que esse mundo não tem mais esperança. Porque se esse livro não for aberto e se o plano da intervenção de Deus não acontecer, a nossa vida não tem mais esperança. E ninguém é digno de abri-lo, amados. Isso significa que a nossa esperança não pode residir em ninguém desse mundo. A nossa esperança não reside nos anjos dos céus.
Sabe aquele papo de anjo da guarda? Não adianta pôr sua fé nisso. Isso não vai resolver teus problemas. A nossa fé não reside naqueles que estão debaixo da terra. E quando João diz isso, ele diz que os heróis do passado, aqueles que morreram e já se foram, eles também não têm nenhum poder para fazer nada. O livro selado indica que o mundo vai continuar em caos. Quem pode fazer com que os planos de Deus aconteçam na história? Só que no versículo 5 nós temos uma mudança. Olha o que acontece. Todavia, ou seja, uma mudança de rumo. Nós caminhamos para uma conclusão triste. Ninguém é digno de fazer com que a vontade de Deus prevaleça no mundo. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Depois de um diagnóstico de desesperança, depois de um diagnóstico de tristeza, vem um ancião para João e fala: você não precisa mais chorar. Existe uma esperança, e a nossa esperança é em quem? É no leão da tribo de Judá, é na raiz de Davi, porque alguém venceu, existe alguém que é digno de abrir o livro. E o que significa? O que é esse leão da tribo de Judá? O que é essa raiz de Davi? Toda vez que você ouvir essa expressão, leão de Judá, ou leão da tribo de Judá, esteja na sua mente Apocalipse 5:5, fácil de decorar, né? É o único verso da Bíblia que chama Jesus de o leão da tribo de Judá, mas nenhum outro lugar tem essa expressão. Apocalipse 5:5, Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas o que isso representa? Lá em Gênesis 49, quando Jacó está para morrer, chama os seus 12 filhos e abençoa filho por filho, e ele chega para o seu filho chamado Judá e diz: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Desde Jacó, lá atrás, antes de Moisés, nós já tínhamos uma promessa de que o Judá, que tinha um apelido, leãozinho, o cetro não sairia das mãos dele. E a palavra diz: até que venha Siló. Essa expressão significa basicamente até que venha o príncipe, até que venha o governante, que estabelecerá o seu reino para sempre. Amados, quando nós temos aqui em Apocalipse 5, João está dizendo lá no primeiro livro da Bíblia, foi dada uma bênção para um leãozinho chamado Judá, de que o cetro não sairia da família dele. E agora, no último livro da Bíblia, nós estamos dizendo: o verdadeiro leão é Jesus da tribo de Judá. Jesus é aquele da linhagem de Judá, homem, ser humano, tem genealogia, tem linhagem. Ele venceu para abrir o livro. E diz que ele é a raiz de Davi, ou seja, ele faz parte, ele é filho de Davi, do grande rei Davi, o grande rei de Israel, o rei ungido, de cuja linhagem viria o Messias. E o interessante é que, quando nós falamos que Jesus é o leão da tribo de Judá, nós pensamos em Judá, a lei vem muito forte à nossa mente. E quando nós pensamos na raiz de Davi, a parte dos profetas do Antigo Testamento, que falaram muito sobre o descendente de Davi, vem muito forte à nossa mente. O que João está dizendo para nós hoje? Que a nossa esperança de solução para os problemas do mundo consiste naquele que foi prometido em todo o Antigo Testamento, na lei e nos profetas. Aquele do qual as Escrituras falavam, na lei e nos profetas. Ele venceu e ele é digno de abrir o livro. Existe esperança para os problemas do mundo, existe esperança para os meus problemas. As coisas boas de Deus podem se cumprir
na nossa vida, porque alguém venceu e alguém pode abrir esse livro. Logo depois, João continua a visão dele e ele vê a imagem de um cordeiro. No verso 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. João vê nessa imagem o trono, Deus está sentado no trono, nós temos esses 4 seres viventes, figuras estranhas para a gente, nós temos esses 24 anciãos, que muitos entendem que representam tanto as 12 tribos de Judá, quanto os 12 discípulos de Jesus, ou seja, é um simbolismo para a igreja toda, para todo o povo de Deus em essência, a completude do Antigo e do Novo Testamento. E diante dessa figura de majestade, João está vendo alguém saindo lá do meio. E quem está saindo lá do meio é um cordeiro. E João diz que ele é um cordeiro como tendo sido morto, ou seja, ele parecia estar morto, ele tinha aspecto de quem havia sido sacrificado. Mas ele estava andando, não estava morto, tinha o aspecto de morto. E qual era a aparência desse cordeiro? Esse cordeiro tinha 7 olhos, tinha 7 chifres, e ele disse que são os 7 Espíritos de Deus que estão sobre a terra. O que significa isso, amados? Quem é esse cordeiro que estava morto, estava em pé, que tem essa figura esquisita? Acho que você nunca viu um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, né? Essa visão significa o quê? Lembra, 7 é um número que indica a perfeição. Quando João diz que esse cordeiro tem 7 olhos, significa que a visão dele é perfeita. Significa que não há nada que acontece no mundo que escape da sua vista. Quando ele diz que ele tem 7 chifres, ele indica que o poder que ele tem, e o chifre no Antigo Testamento é um símbolo de poder. Quando ele diz que tem 7 chifres, indica que o poder dele é perfeito. Ele tem poder para fazer absolutamente qualquer coisa. Por isso que ele é digno de abrir os selos. Por isso que ele tem poder para abrir os 7 selos. Perfeitamente selado, mas o perfeitamente todo-poderoso pode abrir. E esses 7 espíritos, o espírito, essa palavra espírito significa literalmente vento. Onde está o vento, amados? O vento está em todo lugar. Quando João menciona na sua visão que são os 7 Espíritos de Deus espalhados sobre a terra, ele diz que a presença deste cordeiro é perfeita. Ele está sobre toda a terra. Ele está olhando sobre toda a terra, ele tem o poder sobre toda a terra e ele está presente sobre toda a terra. Sabe qual é o nome que nós damos isso na teologia? Onisciência, onipotência, onipresença. Onipotente, onisciente, onipresente. Quem é este cordeiro que foi morto? Quem é este cordeiro que morreu na cruz? Quem é o único, onipotente, onisciente e onipresente? Este cordeiro que morreu na cruz, mas que estava vivo, saindo do trono, era o próprio Deus se entregando por mim e por você. Certa vez eu ouvi alguém dizer que tinha dificuldade de entender o amor de Deus. Como eu posso entender que Deus me ama de tal forma, se Ele deu o seu Filho para que eu fosse salvo? Eu entendo isso, mas que tipo de pai, que tipo de amor de pai entrega um filho à morte? Eu não entregaria o meu próprio filho para morrer por quem quer que fosse. Como entender esse amor de pai, se esse amor de pai entrega o filho? E de fato, se nós temos a imagem de Jesus como sendo o filho do pai apenas, nós teremos essa dificuldade. Mas quando nós entendemos o mistério da Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, são o único Deus verdadeiro em que nós cremos, nós fechamos esse problema da cruz. Porque quem morreu na cruz foi o próprio Deus que morreu na cruz por nós. O Deus Filho encarnou e morreu
na cruz. Este Cordeiro que morreu e ressuscitou e está saindo do trono, ele é o próprio Deus que morreu na cruz por nós. E qual é a resposta, amados? Diante disso, como nós ficamos? Quando esse Cordeiro morre na cruz, diz o verso 8: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Olha que interessante, o Salmo 141, ele diz o seguinte: suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferendas vespertina. Amados, o Cordeiro é a nossa esperança de que as nossas orações são ouvidas por Deus. Junto com esse Cordeiro os anciãos vieram trazendo uma taça cheia de incenso. E essa taça cheia de incenso é um simbolismo para quê? Para a minha e para a sua oração. Através desse Cordeiro, nós temos a certeza de que quando nós falamos com o Pai, aquele que está sentado no trono, as nossas orações são ouvidas. A morte de Jesus na cruz é a certeza de que nós não estamos falando com o teto, nós não estamos conversando com a parede, nós estamos conversando com o Deus que nos ouve. Você já parou para pensar nisso? O próprio Deus Todo-Poderoso, aquele que a si mesmo se entregou para morrer na cruz, Criador de tudo, de todo o universo, Ele ouve as suas orações, Ele ouve quando você fala com Ele. E qual é a nossa resposta diante disso? Diante desse leão de Judá que venceu para abrir o livro, diante desse Cordeiro que é o Deus Todo-Poderoso, que morreu e ressuscitou, que ouve as nossas orações, a resposta só pode ser uma: a nossa adoração. Entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Tribo, língua, povo e nação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer toda a gente. Isso quer dizer todo mundo. Isso quer dizer todas as pessoas. Não existe mais barreira de tribo, não existe mais barreira de língua, não existe mais barreira política de fronteira. Porque todos aqueles que louvam, que são comprados pelo sangue do Cordeiro, formam o povo de Deus que adora esse Cordeiro por toda a eternidade. E veja como esse hino termina: digno, no verso 12, é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Pergunta para nós: o que falta esse Cordeiro receber? Veja todas essas palavras: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Significa que Jesus é digno de receber absolutamente tudo que eu e você temos. Jesus é digno de receber toda a nossa vida, toda a nossa adoração, todos os nossos bens materiais, todas as nossas ofertas. Nada do que eu e você façamos é sacrifício quando nós fazemos para Jesus. Porque Jesus é o único que é digno até da nossa última gota de suor, até o nosso último suspiro, até o nosso último cântico. Jesus é digno de receber. E essa visão termina dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E quem vai cantar tudo isso? Todos os seres viventes, no céu, na terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que existe na terra vai dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: louvor, honra, glória e domínio para sempre. Amados, um dia, não somente nós, as pessoas, mas todo ser que respira,
Como diz o Salmo 150, no verso 6, o fechamento do saltério termina com esse verso: todo ser que respira, louve o Senhor. Não diz todo ser humano, mas toda a criação vai louvar o Senhor. Um dia, todos, sem exceção, estaremos de joelhos dobrados diante do Cordeiro, adorando esse Cordeiro. E aqueles que não creram, ainda assim, os que não creram, vão se dobrar diante do Cordeiro e vão confessar que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei. Por isso, portanto, Cristo é o centro do mundo. E o que nós levamos para a nossa vida? Cristo é o centro do mundo, e eu com isso. Qual é o problema que eu enfrento hoje? Qual linha da minha vida poderia muito bem estar escrita? Qual solução para mim, melhor dizendo, poderia estar escrito nesse livro que está selado? Amados, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu. Não existe problema que eu e você enfrentemos que seja forte demais, difícil demais, impossível demais, que Cristo não possa resolver. Nosso problema é cura emocional, física, espiritual. Não há nada que a presença do Cordeiro de Deus não possa curar em nossa vida. Porque o único que é digno de abrir os selos também pode resolver qualquer problema em nossa vida. Será que eu entendo que o Senhor da história é o mesmo Senhor que ouve as minhas orações? Esse Senhor, esse Cristo que venceu, será que eu entendo que o Deus que está sentado no trono é o mesmo Deus que está no meu quarto, quando eu fecho a minha porta e falo com Ele em secreto? Como eu tenho adorado a Jesus? Será que eu e você vamos deixar para dar a devida adoração a Jesus somente no fim dos tempos? Ou será que Cristo merece desde já toda a adoração que nós podemos dar? Então eu convido você a cantar de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor. Quando nós entendemos a glória desse Jesus, as coisas pormenores ficam de lado. Nem importa se eu gosto ou se eu não gosto da música, não importa. Porque se Jesus é o meu centro, o centro desse mundo, eu vou adorá-lo com todo o meu coração, não importam as circunstâncias. Amém?